Olá, estamos aqui hoje com um convidado mais que especial, que é o presidente do Convention and Visitors Bureau de São Paulo, Tony Sando. Um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Tony. Prazer é meu, Otávio. Obrigado pelo convite. Tony, a cidade de São Paulo esse ano, no primeiro trimestre, teve um aumento na visitação em relação aos eventos, não só de entretenimento, como feiras e eventos que aconteceram em São Paulo. Você pode falar o que se deve a isso? O Visite São Paulo tem um núcleo de informação onde a gente pesquisa todos os eventos que acontecem. E isso entra na agenda do Visite São Paulo. Nessa agenda a gente coloca lá os eventos associativos, os congressos, as feiras comerciais e o entretenimento. Razão pela qual aumentou muito o número de pessoas vindo para São Paulo em função do entretenimento. A gente pega congressos e feiras, o público geralmente é muito semelhante de um ano para o outro. Mas quando entra o entretenimento e essa variedade de shows que São Paulo está recebendo, os números realmente foram significativos. Para você ter uma ideia, no nosso site lá do Visite São Paulo tem 1.500 eventos cadastrados nesse primeiro trimestre e o volume de negócios que esses eventos geraram foi praticamente 5 bilhões e 900. Ou seja, na hora que uma pessoa vem para São Paulo e visita, ele gasta com transporte, com alimentação, com hospedagem, com compras, e imputando todos esses gastos, tirando uma média de quanto é a média normal de um consumidor nacional e do internacional, a gente chega a essa cifra. O que mostra que São Paulo, do ano passado para esse ano, nós aumentamos para mais de 80% em números de eventos que aconteceram no mesmo período. Nós tivemos o Carnaval no início do mês de março, e eu percebo que nós temos muitos visitantes do interior de São Paulo e de todo o Brasil que vêm a São Paulo para suas atividades, sejam de saúde, de entretenimento, participação de feiras e eventos, também na área de compras, né? Porque São Paulo é um grande centro de compras. Como é que você define esses públicos diferentes, segmentados? Existem dois movimentos. O movimento do Carnaval, ou de uma Fórmula 1, que hoje se tornou um evento de relacionamento. É um evento empresarial, é um evento corporativo. Muitas empresas compram camarotes, ou quando não compram convites, para dar para os seus principais clientes. Então, o Carnaval, por exemplo, é um evento corporativo. Hoje ele está muito forte, consolidado nesse segmento. Nos demais, o Carnaval são 4 dias corridos, onde as pessoas aproveitam esses 4 dias para aproveitar melhor São Paulo, com menos trânsito. E muitas pessoas até se hospedam em São Paulo, aproveitando se tornar turista da própria cidade. E ao redor de São Paulo, muitos vêm fazer compra. Então nós temos as compras, temos a saúde, temos o entretenimento. O Carnaval ele é um pretexto, né? O Sambódromo cabe 70 mil pessoas, ele tem a sua limitação de capacidade durante o Carnaval. Mas o Carnaval de rua se tornou o principal carnaval da cidade, o principal carnaval da cidade na rua, se tornou o principal carnaval do Brasil. Hoje é o maior número de pessoas que frequentam o Carnaval de rua em São Paulo. E começou ali na 23 de maio, no governo Dória, quando ele colocou a 23 de maio como um corredor de carnaval. Após isso, o carnaval acabou se estendendo e hoje muito bem organizado pela prefeitura atual, com pontos aí, com segurança, com banheiro, tudo aquilo que precisa para receber o visitante. Então a gente tem o próprio paulista, o paulistano que se torna participante da cidade e as pessoas que vêm ao redor dela para aproveitar também o nosso destino. Tony, a sua liderança à frente do Convention and Visitors Bureau e todas as entidades que compreendem os segmentos que atuam no turismo de negócios, no turismo de lazer, trouxe um resultado para que a hotelaria hoje, a sua taxa de ocupação, esteja performando acima daquilo que a gente esperava que fosse. Eu percebo que os hotéis hoje estão com seu nível de ocupação acima de 70%, 75%. O Hometex hoje é uma realidade para o Convention and Visitors Bureau? O Hometex é uma contribuição, né, vinda dos hóspedes, que cobrada no hotel na hora do check-out, e que ela é muito significativa, sim, porque o visitante acaba contribuindo para o desenvolvimento da cidade, para aquilo que ele usa, e o seu retorno é o bem receber, os treinamentos de capacitação, o site dando dicas de orientações do que fazer melhor na cidade. É uma troca positiva. Os hotéis eles têm colaborado muito. E cada vez mais, a hora que o hotel percebe a importância que tem um Convention Bureau, seja na cidade de São Paulo, seja no Brasil todo, em estar prospectando e trazendo mais eventos. A missão do Convention Bureau é aumentar o fluxo de visitantes de um destino.
mas ele tem que ter a responsabilidade, que a hora que ele aumenta o fluxo, ele precisa trabalhar também no bem receber, na entrega, forma como a recebe. hospitalidade. E tudo isso está muito integrado. A hotelaria de São Paulo, ela tem sido muito atuante na participação do Visite São Paulo, e isso tem sido muito positivo. E com a sua liderança, que você costurou junto à Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Estadual de Turismo e o Convention and Visitors Bureau, isso contribui para que os esforços sejam feitos numa só direção, né? É o que a gente chama da parceria público-privada. Mas quando tem boas intenções, cada um sabe exatamente o seu papel e até o espaço onde cada um pode ocupar, a gente consegue ter bons resultados. O trabalho que a gente tem feito com o governo de São Paulo, com o município, com as companhias aéreas que se integraram no movimento de promover o destino, já que eles colocaram mais voos e mais opções de rotas, tudo isso integrado faz com que a cidade, de fato, ela se alavanque e se promova. O ano passado, por exemplo, nós demos 14 voltas ao mundo, em quilometragens de viagens, o que mostra que a gente estava em vários lugares ao mesmo tempo, tanto a equipe do Visite São Paulo quanto a equipe da Setur, da Secretaria de Turismo do Estado. Essa integração, utilizando da mesma campanha, que é a campanha São Paulo para Todos, faz com que a gente tenha o mesmo discurso, integrados nas ações e multiplicando as ações através das equipes profissionais que estão espalhadas, através de roadshows, das feiras junto com a Embratur, das visitas técnicas, dos site inspections que a gente tem feito cada vez mais aqui em São Paulo e trazendo muitos jornalistas para conhecerem e vivenciarem a nossa cidade. Então toda essa integração, ela faz parte de uma estratégia. Fizemos um plano há 6 anos atrás e que a gente tem mantido esse plano integrado até hoje, o que a gente chama de ações integradas de hospitalidade. Mas para isso tem que ter envolvimento da Secretaria Estadual, das secretarias municipais, das associações das instâncias turísticas, que é a Precesp, da Mitur, dos municípios de interesse, como uma fundação, 25 de janeiro, que é o nome oficial do Visite São Paulo, é uma fundação estadual, a gente tem como missão integrar todo o Estado. Por isso que a gente tem se dado tão bem com a Setur, com a Secretaria Estadual, porque a gente tem os mesmos objetivos. Promover, integrar e tudo isso junto é desenvolvimento econômico. Nós estamos falando que o turismo ele traz desenvolvimento econômico, ele traz recursos financeiros, ele traz emprego, ele aumenta a capacidade das pessoas de terem aí a oportunidade de prosperar. Então nosso trabalho, no fundo, não é fazer marketing de um destino, é fazer marketing para que as pessoas venham ao destino e ao vir ao destino, consumam nesse destino. A hora que o país entender a importância do turismo e de eventos como fator gerador de emprego, de renda, desenvolvimento econômico, com certeza a gente vai ser prioridade em todas as pautas econômicas do país. Quando você fala de país, à frente também com o presidente da Unidestinos, você consegue expandir isso para outros estados e outras capitais. Esse trabalho tem sido consolidado já há alguns anos, né? Como é que você está vendo as outras atuações dos outros Conventions and Visitors Bureau, pelo exemplo do São Paulo Convention and Visitors Bureau? Eu acredito muito na integração, na mobilização em pautas conjuntas, numa agenda positiva. A gente trabalha muito para ver o lado cheio do copo. Há 10 anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, na WTM, que começa no próximo período agora, nesse mês, nós criamos a Unidestinos. Foi dentro de uma feira que nós nos reunimos entre 10 Convention Bureaus e falamos, vamos criar uma associação que possa integrar os demais Convention Bureaus e que a gente possa ter uma unidade, uma leitura única, qual é a atuação do Convention Bureau na captação de eventos, na promoção do destino, nos programas de capacitação, e aí nasceu. Então a gente vai comemorar terça-feira 10 anos de entidade. E a hora que a gente 10 anos já de Unidestinos. Parabéns, Tony. Obrigado. E a hora que a gente olha esses 10 anos e fizemos nossos congressos próprios, congresso na qual a gente trabalha muito na capacitação e troca de informações e de cases. A gente não traz convidados de fora porque a gente quer se integrar internamente para nos fortalecer. Mas hoje, por exemplo, o país está muito integrado nessa leitura de organizações de vistos e de conventions. Recentemente foi aberto o Convention Bureau de Fernando de Noronha. Olha. Então já temos um convention lá com uma vocação muito de destino de lazer. Nós estamos ajudando a estruturar o Convention Bureau de Olímpia. Tem um Convention Bureau nós novo. Vamos ter agora o projeto, já temos o projeto do mais recente aeroporto internacional em Olímpia. Estamos com um projeto com o pessoal das serras catarinenses também se integrando a um convention. Ou seja, a sociedade civil organizada, a hora que ela entende que ela junta, se fortalece
e que não precisa ficar esperando um salvador da pátria, não precisa ficar esperando nenhum tipo de governo, seja municipal, estadual ou federal, para solucionar os problemas dele. Mas somar isso e se integrar dá resultados. O case de São Paulo, dessa integração que nós tivemos com o governo, com as companhias aéreas, com as promoções que a gente tem realizado, a gente tem levado isso aos 4 cantos do país, dando como exemplo para que outros convention bureaus também se organizem e possam fazer de alguma maneira ações que se fortaleçam. Por exemplo, Joinville, recentemente, o prefeito, em uma reunião, liberou R$2 milhões para fazer promoções de Joinville através do Convention Bureau local. Ou seja, entregam as estratégias para a iniciativa privada, que com certeza ela se mobiliza com a hotelaria, com os meios de transporte, com os bares e restaurantes, com os centros de entretenimento e convenções. Essa integração ela é muito positiva quando nós temos a mesma agenda, ou seja, independente de partido político, de linha ideológica, o que nós queremos no turismo e eventos, que a gente sempre soma esses 2 segmentos porque eles se integram, é fazer com que os destinos possam prosperar de verdade. Usando o exemplo do São Paulo Convention and Visitors Bureau, isso que é muito bacana, porque através da realização dessa união que você desenvolveu, outros estados e outras cidades podem fazer o mesmo. Eu percebo que, por exemplo, Maranhão, que é um estado, nós temos lá a Imperatriz e tem São Luís. E eles se concorrem, esses 2 destinos, na realização de feiras vocacionais localmente, né? Então a gente percebe que o Brasil acordou para esse setor de eventos, né? E feiras e demais congressos, enfim, né? Até acordou e tem muitos convênios que têm organizado o próprio evento. Por exemplo, lá em Camboriú, tem uma feira que já é consolidada em termos de turismo e que o organizador passou ao convention a administração do evento. Olha. Em São José dos Campos tem o São José Destination, que também é um convention junto com a Unidestino. Eles promovem lá um festival gastronômico de restaurantes locais para toda a população, através de uma grande praça que a prefeitura concede, mas produtos da cidade para o próprio morador. Ou seja, há muitos exemplos de conventions que trabalham integrando as comunidades, fazendo festivais gastronômicos, apoiando grandes eventos, integrando toda a cadeia produtiva. Esse movimento não é só privilégio de São Paulo, todos eles estão muito atuantes. Por isso que a gente faz um congresso uma vez por ano, para colocar todo mundo dentro da sala e falar, conta aí cada um seu case, e a gente acaba premiando. Tem lá a premiação dos melhores cases, exatamente para estimular e fortalecer a indústria como um todo. São Paulo é muito rico, né? Quando a gente fala de gastronomia, na área de saúde, na área de educação, na área de entretenimento, feiras e eventos. São Paulo é uma caixa de surpresa, até para os próprios paulistanos que não conhecem tão bem sua cidade, como o brasileiro que está passando a conhecer o seu próprio país, né, Tony? A gente fala que São Paulo é como uma saborosa pizza. Ela precisa ser degustada aos pedaços. Então, no caso da cidade de São Paulo, a gente tem a região da Berrini, região do Ibirapuera, região da Paulista, região do Centro, região da Zona Norte. Cada um deles tem seus atrativos. No Visite São Paulo, a gente tem um blog para cada uma dessas regiões, porque quem está na Berrini precisa atravessar São Paulo para assistir uma escola de samba na Vila Maria. Ele pode muito bem, na Berrini, ter muitos atrativos ao seu redor que ele acaba aproveitando e não perdendo tanto tempo no transporte. É uma cidade complexa, é uma grande metrópole. Então, o que a gente tem feito? A gente tem separado São Paulo por regiões e estimulado que os eventos que acontecem naquela região, eles possam aproveitar cada vez melhor a sua conveniência urbana, o que está ao seu redor. Por isso que a gente fala, São Paulo é tudo de bom. É o slogan que a gente utiliza para a cidade, assim como a gente utiliza o slogan São Paulo para todos, no caso do Estado. Por Estado, por todas as suas características, é para todos e para todo tipo de gosto, né? Da náutica, do rural, do eco, da montanha, da praia. Enquanto capital, a gente tem aqui as nossas macro-regiões, que elas são muito bem exploradas, para todos os gostos e para todos os bolsos. Qual a região que você acha menos explorada ainda em São Paulo? Eu vejo assim a Zona Leste, por exemplo, tirando a Arena de Itaquera, que é um grande ponto de eventos, né, onde acontecem várias partidas de futebol, alguns shows, mas a Zona Leste eu vejo ela um pouco desplugada ainda de toda essa movimentação
do desfruto das pizzas, dos pedaços de pizza como você. Agora... e não é, né? Porque, por exemplo, quando você pega a região do Tatuapé, que é a continuidade da Salim Maluf, que se pluga diretamente ao aeroporto de Guarulhos, há muitos hotéis hoje na região. É que elas são mais discretas do ponto de vista de entretenimento maior. Mas a Zona Leste ela tem se destacado bastante, principalmente dessa região de Tatuapé, Anália Franco, pela quantidade de hotéis e pela quantidade de restaurantes e bares noturnos. Sim, bares, então, restaurantes. A balada de Tatuapé, a balada da Zona Norte ali na Vilares, elas têm a balada na Moca. Na verdade, o que está acontecendo é que as micro-regiões têm sobrevivido sozinhas através de seus próprios moradores, que se encantam e acabam atraindo. Óbvio. A Moca tem um museu de carro sensacional. Ou seja, tudo tem muita coisa ao mesmo tempo. É que é difícil colocar no mapa e o que é mais conhecido é quando a gente pega na Paulista, até pela Paulista de domingo ser atrativa, embora polêmica, mas acaba tendo lá os bares, os restaurantes mais conhecidos na mídia. O setor hoteleiro na região da Berrini é onde mais se concentra, né? Não, a região que mais tem hotéis é a região de Jardins e Moema. Paulista e Jardins. Aqui tem uns 26 hotéis, a Berrini deve ter uns, mais ou menos, mas 20 assim, a hotéis 30. que eu falo de 5 estrelas. Assim. Sim, na região da Berrini. Nos hotéis de luxo, concentra 60% na Berrini, 40% aqui na região da Paulista. Essa semana aconteceu a Bis Sigma América, que é uma feira destinada a cassinos, bingos e bets, né, que foi um grande sucesso no Expo Transamérica. E o fato dela acontecer lá exatamente por causa dos hotéis que ali estão situados, né, para receber a visitação internacional, porque vem muita gente da Rússia, da Romênia, Lituânia, da Espanha, da França. É um setor que ainda é incipiente, mas pela regulamentação das bets vai crescer muito aqui no Brasil e a gente espera agora que os cassinos e bingos também possam ter a sua regulamentação. Como é que você vê a chegada desse entretenimento no setor de turismo aqui no nosso país? Acho que é uma grande oportunidade. Ela tem que vir, até porque não faz sentido não ter aqui, né? Mas diante de jogos, cassinos, a gente tem também agora as praias, as ondas de surf na Marginal vão ter 2 clubes. O Transamérica estão fazendo uma praia urbana. Ali, o que mostra o potencial que essa cidade tem para atender e abrigar novos investidores. A Roda Rico ali perto do Vila Lobos, e agora vai ter dentro do Vila Lobos um Parque do Parque, que é um equipamento de entretenimento com o pessoal da Orla Brasil, que explora toda a parte de Copacabana, dos quiosques. Vão montar uma coisa muito parecida lá no Vila Lobos, o que vai atrair mais pessoas para lá. Ou seja, São Paulo, em qualquer lugar que você mira, há sempre uma oportunidade, ou de investidores, ou de aproveitar como entretenimento, lazer ou gastronômico. Tony, nós temos em São Paulo, na região de Parelheiros, algumas tribos indígenas que ainda fazem parte do contexto da cidade. No próprio Morro do Jaraguá, nós temos lá uma tribo já há bastante tempo. Como é que você vê a convivência no turismo, na visitação e na possibilidade de desenvolver também a economia dessas tribos indígenas dentro do turismo na cidade de São Paulo? Elas estão sendo trabalhadas e muito bem trabalhadas pela Secretaria Municipal de Turismo. Lá em Palheireiros e lá na profundidade lá da represa, há programas e há muito incentivo para que as pessoas vão para lá. Existem até roteiros e guias treinados para atender grupos. A hora que entra no site do Vai São Paulo ou alguma coisa parecida, que entra lá no site e encontra lá o banner, ele tem uma série de roteiros, entre eles esses roteiros mais nos extremos da cidade, que acabam se tornando também novos polos. E na segmentação, tudo é interessante, né? Então, as pessoas que têm interesse pelo lado indígena, ou pelo lado do luxo, ou pelo lado das compras, ou pelo lado do varejo, há sempre a oportunidade de se localizar. O grande desafio de quem trabalha com marketing de destino, no nosso caso, é como colocar tudo isso dentro do negócio. Sim. Por isso que a gente conta muito com a inteligência artificial, né, no nosso portal, para que as pessoas elas vão alimentando, procurando, perguntando, e ao mesmo tempo que vai sendo atualizado, há oportunidade de outras pessoas também a seguirem o caminho. Hoje é impossível colocar uma pessoa
2 ou 3, a procura do que fazer em São Paulo e colocar num catálogo. A inteligência para nós ela é muito estratégica exatamente por isso. Se eu quero falar sobre aldeias indígenas, eu consigo localizar por ali. Se eu quero falar sobre as rotas do luxo que São Paulo oferece, tem por ali. O gastronômico, a gente tem aí uma infinidade de opções. E Tony, São Paulo então hoje a gente pode dizer que está entre os top 5 do mundo ou top 10 do mundo como destino para a realização de eventos e para a visitação como um todo no entretenimento, na gastronomia? A gente trabalha muito para estar entre os 10. São grandes metrópoles que disputam e a gente tem o desafio da localização, né? Alguém que sai de Paris, vai para Lisboa, vai de Lisboa para Londres, é muito mais rápido do que ir daqui para Recife ou para Fortaleza. Então, as oportunidades que tem na Europa ou no mercado latino-americano, no México para os Estados Unidos, é muito maior do que a nossa, que Sim. temos nos nossos vizinhos, que também não tem assim, uma renda suficiente para aproveitar tanto quanto nós gostaríamos, né? A gente tem os primos ricos e os primos não tão ricos. E o que a gente tem é que integrar todos eles e utilizar de produtos que possam fazer sentido para ambos os lados, né? Entre a Argentina e o Brasil, por exemplo, hoje, e aí tem o câmbio que favorece e desfavorece. Hoje a moda é argentina vir para o Brasil. Há uns 2 anos atrás a moda era brasileira e para a Argentina. O que a gente tenta é integrar tudo isso para colocar nossos destinos em prateleira o tempo todo. Por isso que é incansável o trabalho dos destinos em estarem participando de feiras, junto com a Embratur principalmente, fazendo roadshows locais para poder mostrar junto aos agentes de viagem, aos operadores, o que o destino oferece. Por exemplo, essa semana teve a ABAV São Paulo, lá em Campinas, no Royal Palm Plaza, lotado de agentes de viagem à procura de informações, de produtos para que ele possa comercializar ou na sua loja física ou na sua loja virtual. Mas seja lá como for, a presença física de um olhado para o outro e conseguir entender o que cada um quer, o que um está oferecendo e o que um está comprando, é sensacional. Nós ficamos muitos anos de costas para a América do Sul, né? Nós temos os países vizinhos, a Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, como você acabou de falar, e esses turistas é que realmente estão mais próximos de São Paulo e próximos do Brasil. Eu percebo que tem aumentado o número de turistas sul-americanos no Brasil, assim como africanos também, que nós identificamos cada país da África, a sua origem. Quando a gente ouve um preto falando português, que é de Moçambique, ou é de Angola, enfim, esse número de turistas tem crescido, né, internacionalmente falando. Tem, mas a gente tem um grande desafio. 80% dos viajantes que saem do seu país e vão para outro país, eles viajam a 5 horas da sua moradia. Então, 80% das pessoas tendem a viajar em suas férias em menos do que 5 horas de voo. Sim. O que a gente sobra para a gente, qualquer destino, é 20%. 20% dos viajantes mundiais é que esticam mais do que 5, 7 horas. No nosso caso, são 10. Então, qualquer lugar que você vai para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Ásia, no mínimo são 10 horas de voo. Então, nós disputamos 20% de todo o mercado que também disputa os 20%. Por isso do desafio e por isso que aumentar o número de visitantes internacionais é tão difícil no Brasil. Mas aumentou, né? 2024 e me parece que o primeiro trimestre de 2025... Sim, estamos no caminho. Já passamos dos 7 milhões de visitantes internacionais. E há uma limitação, ou a pessoa vem nadando ou vem voando. Como não dá para nadar no oceano, precisa voar, mas para voar precisa de avião, e não tem. Tá. Então, a capacidade do mercado internacional aéreo está limitado. Então, por mais que se possa... Mas as aéreas internacionais estão começando a voltar, né? A gente já tem aí companhias aéreas do Marrocos, da própria Angola, Portugal, a França, enfim, a Europa, as americanas. E eu acho que com a mudança mundial, né, com essa loucura que o mundo está passando hoje, sem pré-julgamento de se é bom ou se é ruim, vai fazer com que as pessoas também mudem um pouco as suas perspectivas da onde gastar o seu dinheiro. Não necessariamente em países que não oferecem o que um país como o Brasil pode oferecer. O Brasil tem muita oportunidade de receber muita gente.
E o próprio brasileiro que está conhecendo o seu próprio país e acaba tendo uma movimentação interna no turismo do Brasil. Né? Eu sempre defendi a tese que a Embratur ela tinha que fazer o mesmo trabalho para fora, para dentro. Para dentro. Eu acredito que a gente não pode vender o Brasil lá fora sem envolver o brasileiro, de que ele também tem que ter orgulho de onde ele está e orgulho para ele poder conhecer primeiro o Brasil para depois conhecer outro lugar do mundo. Verdade. E as campanhas integradas com certeza seriam muito positivas. Porque da mesma forma que a gente vem de São Paulo para Portugal ou para a Espanha, que fizemos esse ano, é muito legal vender São Paulo para o Nordeste ou para o Sul. Mas quando a gente tem isso integrado enquanto um plano nacional, o mercado é o mesmo. Então, vender o Brasil para brasileiro seria uma das grandes oportunidades. E talvez para isso, só com a expertise de uma Embratur, que é especializada e tem técnicos que conhecem promoção de destino, a gente podia se fortalecer para isso. Muito bem. Tony, eu quero dar os parabéns a você pelos 10 anos da Unidestinos, do qual você é presidente, pelo trabalho que você desenvolve com sua equipe à frente do São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é um trabalho admirável, e pela liderança da união de todas as entidades que atuam, seja no turismo, seja nos eventos corporativos, no setor de congressos, feiras e eventos, que a gente denomina MICE, onde você tem uma liderança preponderante. E obrigado por estar conosco aqui no nosso 4º episódio do ON na TV podcast. Uma honra para nós termos você aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade também de estar contando um pouco sobre a situação dessas organizações de visto e de Convention Bureau que trabalha para um todo, né? É uma entidade mercadológica, não é uma entidade setorial. Ela não defende o interesse de um empresário, mas ela defende o todo, porque qualquer coisa que aconteça com o empresário impacta no destino. O que a gente mais quer é que o destino prospere, né? Que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro e que conheça melhor nosso país. E sinta-se à vontade aqui no nosso estúdio, aqui na Com Brasil TV, e sinta-se em casa aqui, para que você possa usar também a nossa estrutura, não só aqui de podcast, como também da Com Brasil TV, onde nós passaremos a gravar alguns episódios do programa ON na TV. Muito obrigado, Tony. Eu que agradeço. Obrigado pela audiência. A gente continua.